Yuta Okkotsu nasceu em 7 de março de 2001 e ainda criança conheceu a Rika Orimoto. Os dois se tornaram inseparáveis e em 2011 ele fez uma promessa inocente, mas que mudaria completamente o rumo da sua vida. Um anel, um juramento e a promessa de que no futuro eles se casariam. Só que o destino foi cruel. Rika morreu em um acidente de rua. Naquele momento, consumido pelo desespero, Yuta chamou pelo seu nome e, sem saber, amaldiçoou a alma da pessoa que mais amava, transformando Rika em um espírito vingativo de grau especial. Foi assim que durante 5 anos, Yuta foi assombrado por essa maldição, mas tudo mudou quando ele entrou para a escola Jujutsu. Como aluno do primeiro ano, foi assim que ele treinou, se aprimorou e se tornou muito poderoso. E como aluno do primeiro ano, Yuta derrotou ninguém menos que o Suguru Geto, um dos maiores feiticeiros da história, e consegue libertar a alma da Rika. Depois disso, ele deixa o Japão e vai treinar na África com o Miguel, retornando apenas após o incidente de Shibuya para lutar contra os planos do Kenjaku e do próprio Rei das Maldições. E é exatamente sobre esse Yuta no auge que a gente vai falar hoje. O quão forte realmente ele é, quais são todas as suas técnicas inatas, qual a sua especialidade, como funciona a sua expansão de domínio. Fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, já deixa o like para ajudar o Mano Zé aqui e se inscreve no canal para assistir a mais vídeos de Jujutsu Kaisen, porque aqui tem uma programação especial para a terceira temporada do anime. Então também já ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, porque indo direto ao assunto, primeiro de tudo precisamos falar sobre a energia amaldiçoada do Yuta, e é aqui que começamos a entender o porquê dele ser tão forte. A sua imensa quantidade de energia vem principalmente da relação genética com Michizane Sugawara, um dos 3 grandes espíritos vingativos do Japão e um ancestral lendário do clã Gojo, o que faz do Invicto um parente distante do feiticeiro mais forte da era moderna, o Gojo. Porém, esse poder só se manifestou pela primeira vez quando ele transformou a Rika em um espírito amaldiçoado tão poderoso que passou a ser conhecido como a Rainha das Maldições, e dessa forma, a energia amaldiçoada ilimitada da Rika podia ser moldada em qualquer técnica, permitindo que o Yuta usasse técnicas avançadas de maldição em menos de 1 ano após aprender os fundamentos do Jujutsu. Só que isso é apenas a ponta do iceberg, porque o Yuta mantém as enormes quantidades de energia amaldiçoada que foram liberadas pela maldição da Rika, mesmo depois que o seu espírito partiu. E é tanta energia, meu amigo, que ele é simplesmente o personagem com a segunda maior quantidade de energia da obra, ficando atrás apenas do Sukuna. E sim, em quantidade ele supera até mesmo o Gojo. Porém, uma grande quantidade de energia também precisa ser bem manipulada, e com o tempo Yuta passou a controlar ela absurdamente. O feiticeiro passou a treinar seu corpo fraco e fortalecê-lo constantemente em batalha, podendo distribuir para punhos, pés e até mesmo a sua espada. E isso coloca a técnica de reforço do Yuta em um nível muito superior, até mesmo ao de um feiticeiro de elite, tornando seus ataques difíceis de prever, o que não é à toa, já que ele é um dos poucos feiticeiros de grau especial existentes. O interessante é que a força e agilidade dele melhoraram ao ponto de que ele conseguiu competir com a habilidade sobre-humana do Yuji, e cada ataque seu passou a carregar um poder destrutivo suficiente para acabar com a luta em instantes, e sua defesa é tão densa que pôde até mesmo restringir todo o dano recebido ao mínimo. Habilidades que o permitiram lidar com o Kenjaku, batalhar por um tempo contra Sukuna ao lado do Itadori, enfrentar o feiticeiro com a maior liberação de energia da história, como Ryu Shigori, e também uma feiticeira de elite do passado, como Mauro Takako. E o impressionante também é que o único golpe da sua katana carregada com energia amaldiçoada criou uma onda de explosão tão poderosa que aniquilou completamente um enxame inteiro de baratas do Kuro Orochi, uma maldição de grau especial. Mas como eu falei, isso é apenas a ponta do iceberg, porque o Yuta vai mais além. E para começar aqui, vamos falar também do Kokusei. Sim, porque o Yuta é também um dos poucos feiticeiros da obra a conseguir usar o Kokusei, o Black Flash ou Flash Negro, e atingiu esse feito durante sua batalha contra Suguru Geto, durante o desfile noturno dos 100 demônios. Embora isso seja um feito que aconteceu apenas no filme de Jujutsu Kaisen Zero, e não no mangá. E caso você não saiba o que é e como funciona o Black Flash, saiba que é um fenômeno que cria uma distorção espacial quando o usuário conecta um impacto de energia amaldiçoada dentro de 1 milésimos de segundos após o golpe físico, fazendo assim com que a energia amaldiçoada brilhe na cor preta, criando um ataque mais potente com poder de 2,5 do impacto. O detalhe é que nenhum feiticeiro é capaz de usá-lo conscientemente. É necessário entrar numa zona de foco e êxtase absoluto durante uma luta, o que é bem diferente da sua próxima habilidade, a técnica amaldiçoada reversa, porque ao fazer uso de energia positiva, o Yuta conseguiu acessar o núcleo da sua energia amaldiçoada e desbloquear a habilidade de curar seus ferimentos, mesmo que seja um ferimento tão grave quanto a amputação, com exceção, claro, da cabeça. O detalhe que mostra que ele é um dos melhores usuários dessa técnica em todo o Jujutsu Kaisen, que ele é um dos poucos feiticeiros capazes de curar outras pessoas, e mesmo o Gojo conseguiu tal feito. Ele fez isso após menos de 1 ano de experiência em Jujutsu, e mostrou isso quando salvou a Maki
expande Inumaki dos ferimentos graves sofridos contra Geto. Além disso, Yuta conseguiu aplicá-la em Yuji ao mesmo tempo em que parou seu coração para evitar uma morte permanente, e pouco depois, ele curou Naoya dos seus ferimentos e removeu o veneno do Chozo, que exigia uma técnica reversa amaldiçoada de nível superior, já que menos feiticeiros ainda conseguem curar veneno, e como se não fosse o bastante, ele também fez uso da energia positiva para exorcizar o Kurorushi, ao transferir esse tipo de energia para a maldição, que é fraca contra a energia reversa, e teve o seu corpo completamente explodido. Só que claro, não para por aí, e antes de passar para a técnica inata dele, eu quero trazer uma especulação sobre como ele também deve saber usar domínio simples, embora não tenha demonstrado na obra, já que, bom, ele claramente sabe técnicas de barreira, já que consegue expandir o seu domínio, então seria lógico presumir que ele também pode usar domínio simples. Mas ainda o que mais interessa, que é a técnica inata dele, temos que falar da Rika, que é o espírito amaldiçoado que permanece com Yuta, mesmo depois que a alma da Rika Orimoto foi libertada dele. Sim, porque a Orimoto passou os últimos vestígios da sua vontade ao espírito amaldiçoado, simbolizando a manifestação do seu amor que ela deixou para trás para proteger o Yuta. Dessa forma, ela pode se manifestar de duas formas, uma incompleta e uma completa. Na forma incompleta, Rika pode manifestar parcialmente uma cabeça branca em formato de crânio, que possui 2 braços, e a maior parte do seu corpo é composta por uma massa negra. Já a forma completa é revelada quando Yuta utiliza seu anel, simbolizando até mesmo um amor que existiu entre o Yuta e a verdadeira Rika no passado. É o vínculo entre os dois, e é aí que ele pode usar técnicas amaldiçoadas e acessar seu suprimento de energia amaldiçoada para repor a sua, como se fosse uma bateria externa. E outro ponto ainda é que a Rika também pode armazenar uma grande variedade de ferramentas amaldiçoadas e equipá-las para o Yuta, porém ele só pode manter uma conexão sustentada com ela e permanecer nesse estado por 5 minutos a cada uso. E mano, o interessante também é que o Yuta tem muito mais controle sobre essa versão da Rika, embora ela ainda tenha a mesma natureza imatura e protetora que tinha antes, e Rika ainda pode se manifestar parcialmente e atacar para proteger o Yuta sem que ele a ordene, mas na grande maioria das vezes ela responde diretamente aos seus comandos. Mas claro, quando se fala de poder, mesmo não sendo tão poderosa quanto no passado, Rika continua sendo uma maldição imensamente forte. Sua manifestação completa possui um conjunto de habilidades idênticos. Rika também tem força suficiente para derrubar parte de uma grande ponte com um único soco e criou destroços suficientes para deter um enxame de baratas amaldiçoadas que perseguiam civis. O Itadori, que possui força sobre-humana, foi completamente imobilizado por ela. O primeiro golpe da Rika em Ryu o lançou para longe e outro golpe que ela desferiu fez um ferimento em sua cabeça. E isso sem falar que ela também foi capaz de derrotar vários espíritos amaldiçoados sozinha quando Yuta foi dar cabo do Kenjaku. Em termos de resistência, ela é mais resistente até mesmo que o próprio Yuta. Ela bloqueou uma das rajadas de energia amaldiçoada do Ryu com a única mão e sofreu apenas uma queimadura. Ryu esse que tem a maior liberação de energia da história. Outro ponto ainda é que esse mesmo feiticeiro também a jogou a vários metros de distância com um soco, mas ela conseguiu se recuperar sem ferimentos significativos e ainda resistiu a golpes do Sukuna. Só que além disso tudo, quando a Rika ultrapassa seus limites, um único olho se abre entre os olhos em sua cabeça, da mesma forma que apareceu quando Orimoto liberou seus limites contra Suguru Geto. Assim o Yuta pode disparar uma rajada direcionada de energia amaldiçoada que se igualou à técnica mais poderosa do Ryu, porém para fazer isso ela precisa estar manifestada completamente. Só que algo muito interessante ainda é que o seu nome Rika pode ser dividido em 2 kanjis. O kanji Ri significa lugar de pertencimento e também Lar, que simbolicamente pode significar o mundo comum, a vida normal. Já o kanji Ka significa perfume, aroma, fragrância espiritual, que culturalmente pode significar o aroma que permanece mesmo após a pessoa partir. E assim o nome completo Rika pode ser traduzido como a presença de alguém que já se foi, mas ainda é sentida, ou de forma ainda mais cruel, uma alma comum que ao ser desejada demais, perdeu o direito de partir, o que se liga profundamente com a história de origem da Rika e do Yuta, já que depois que a alma da Rika Orimoto é libertada, o que permanece não é ela, mas os últimos vestígios da sua vontade, proteger o Yuta, ou seja, Rika deixa de ser identidade e vira a função, e isso casa perfeitamente com detalhes sobre o nome dela. O nome da Rika Orimoto humana é escrito em kanji, porém o espírito amaldiçoado é escrito em katakana, um tipo de escrita japonesa que é usado apenas não para nomes estrangeiros, mas também para passar uma sensação de algo estranho, algo que não pertence àquele lugar. Só que se você lembra bem, eu também mencionei que ela serve como estoque de armas, certo? E o Yuta usou basicamente 2 armas ao longo das batalhas. A primeira é a katana, onde no início do seu treinamento, Satoru Gojo levou ao cofre de ferramentas amaldiçoadas e lhe forneceu uma katana. O objetivo era que o Yuta aprendesse a lutar, enquanto também aprendia a canalizar energia amaldiçoada para um objeto. E outra arma ainda que ele usou uma única vez foi o braço de aço. A ferramenta amaldiçoada cobre todo o braço do Yuta como uma casca de metal e reforça ainda mais seus socos, e foi usado para espancar Oro, mas acabou sendo quebrado pela técnica da feiticeira do passado ao defender o impacto do golpe. Só que claro, a principal capacidade do Yuta é de copiar qualquer técnica inata de pessoas cujas partes dos corpos foram consumidas por Rika. Isso vale até mesmo para técnicas herdadas, como por exemplo a fala amaldiçoada do Inumaki. Só que bom, existem mais coisas por trás dessa técnica inata.
inata. Então vamos por partes. Dependendo da força da técnica e do número de vezes que o Yuta deseja usá-la, a quantidade e parte do corpo muda. Portanto, uma técnica forte requer uma parte mais vital do corpo do alvo para assim ser copiada com sucesso. Embora o Yuta possa contornar isso, impondo um voto vinculativo sobre o número de usos da técnica, e ao copiar uma técnica de um alvo que pode usar a técnica reversa amaldiçoada, se a parte consumida for regenerada, o valor da parte do corpo é perdido e deixa de satisfazer a condição de copiá-la, impedindo assim o Yuta de usar a técnica. E é por isso que o Itadori não pôde regenerar um de seus dedos, inclusive, durante a batalha contra a Sukuna. Só que o interessante é que após o consumo, a técnica amaldiçoada é armazenada dentro da Rika e só pode ser acessada pelo Yuta quando ela estiver totalmente manifestada ou por meio da expansão de domínio. E fazer com que a Rika funcione como armazenamento externo para as técnicas amaldiçoadas é necessário, porque o cérebro dele ficaria sobrecarregado pelas múltiplas técnicas, e assim, uma vez acessada, o Yuta pode usar plenamente as capacidades de cada técnica, bem como qualquer uma de suas técnicas de extensão. Ou seja, a principal força da cópia está na grande variedade de habilidades à disposição do usuário. Só que o interessante também é que, usando uma técnica copiada, o Yuta basicamente possui as mesmas vantagens e desvantagens do usuário original, embora sua habilidade de alternar entre técnicas o torne um oponente mais versátil e imprevisível de enfrentar. Por exemplo, depois de ordenar que o Sukuna não se movesse com a técnica do Inumaki, Yuta mudou para a técnica da Uro e o atingiu enquanto ele estava paralisado. E o interessante sobre essa técnica é que o seu nome em japonês é Murro Copy, onde o termo Murro significa imitar seguindo um padrão já existente, e o Copy é escrito em katakana, que vem do inglês copy, que significa literalmente copiar. E esse nome não é redundante por acaso, porque eles representam duas camadas diferentes da técnica. Yuta entende a técnica, Rika armazena e reproduz para ele, e parece tudo realmente bem pensado. Mas agora, quantas técnicas o Yuta copiou? Quais delas foram demonstradas na obra? A primeira aqui é a fala amaldiçoada, ou Jugon, que o Yuta copiou do Inumaki, que o permite infundir suas palavras com energia amaldiçoada para aprimorar o espírito dos seus comandos, forçando todos que ouvem ele a obedecer. Esse poder pode atingir seres vivos e objetos inorgânicos, e quanto mais exigente é o comando, maior o preço que ele cobra do corpo do Yuta. E o interessante é que quando ele a usou pela primeira vez, executou a técnica usando o megafone invocado por Rika, que tinha os símbolos de olhos e presas de cobra, e falando pelo megafone, o Yuta ordenou que cada um dos enxames de maldições do grau inferior do Geto morresse de uma única vez. Assim ele observou a dificuldade para controlar a disseminação da energia amaldiçoada, e desde então, Yuta se tornou mais proeficiente com a fala amaldiçoada, e enquanto está conectado a Rika através do anel, ele pode até mesmo fazer o selo de olhos e presas de cobra aparecer em sua boca como se tivesse nascido com ele, e isso permite que o Yuta ative a técnica falando comandos da mesma forma que o Toge, sem precisar de um objeto. A segunda técnica são os Shikigamis, que é a técnica que ele copiou do Dhruv Lakdawala, e o permite invocar Shikigamis usando o seu cabelo como intermediário. E esses Shikigamis aparecem como pequenos morcegos com cabeças semelhantes à da Rika. Eles voam ao redor do oponente para formar uma barreira involúvel com a sua trajetória orbital, e se o alvo tentar sair dessa barreira, simplesmente receberá danos. A terceira técnica é a manipulação do céu, que o Yuta replicou da Uro, e isso permitiu ele transformar o céu em uma superfície tangível para manipular o espaço, de forma semelhante a como a lente cria uma distorção, e mostrou isso principalmente com a técnica de extensão Uzurabi, o quebra-gelo fino, onde o Yuta atingiu ofensivamente a camada superficial do céu, atingindo o seu oponente com esse efeito, e isso cria um efeito de estilhaçamento, onde a superfície do céu racha como gelo fino, atingindo o alvo com força bruta, assim como vimos em sua luta contra o Ryu e também contra o Sukuna. A quarta técnica é a técnica de extinção, o Jutsushiki no Shometsu, que o Yuta replicou do anjo, que permite ele anular todo o Jujutsu, e atribuiu na barreira da sua expansão de domínio como acerto garantido quando ativou contra o Sukuna e usou a técnica de extensão, a escada de Jacó, que lança uma coluna de luz sobre o inimigo, extinguindo qualquer técnica amaldiçoada sob essa luz. Outra técnica ainda é o bastão G, ou Ji Senjo, que o Yuta replicou do Charles Bernard, e permite ele ver o futuro de um alvo ao prender um painel de mangá nele e tirar o sangue. Só que ao contrário do Charles, o Yuta não usa uma lança amaldiçoada em forma de caneta para cumprir uma condição da tinta, ele usa realmente a sua katana. A precognição concedida por essa técnica permitiu que ele visse os movimentos futuros do Sukuna e desferisse um golpe pesado nele. Outra técnica ainda é o Santuário, ou Mizushi, que Yuta replicou ao comer o dedo do Itadori, que permitiu ele desferir cortes invisíveis que cortam os inimigos enquanto faz contato com ele, e a usou contra o Sukuna. E por fim tem o transplante do cérebro, onde ao fazer a Rika consumir o corpo do Kenjaku, Yuta replicou sua técnica, que o permitiu trocar de corpo com outra pessoa, transplantando o seu cérebro para o corpo dela. E usando essa técnica, ele conseguiu tomar o corpo do Satoru Gojo para usá-lo contra o Sukuna, mas eu entrarei em detalhes sobre isso mais à frente no vídeo.
vídeo. Porque antes é importante eu te falar que se você tá gostando desse vídeo, saiba que aqui no canal tem uma playlist completa sobre Jujutsu Kaisen e o link pra assistir tá aqui na descrição, beleza? Porque, continuando, temos que falar da sua expansão de domínio, o autêntico amor mútuo, ou Shingan Soai. E esse domínio do Yuta é um campo com estruturas em forma de cruz, com inúmeras katanas espalhadas e cercadas por Mizuhikis, uma antiga forma de arte japonesa que é amarrar nós, mais comumente usada para decorar envelopes para ocasiões especiais como casamentos, o que simboliza toda a questão do amor ser uma maldição para o Yuta. E após a expansão ser ativada, Yuta escolhe uma das técnicas copiadas para servir como acerto garantido, o que faz dessa expansão de domínio uma das mais versáteis, já que pode ter inúmeros acertos garantidos diferentes a cada vez que for expandida. Além disso, todas as outras técnicas amaldiçoadas acumuladas são infundidas aleatoriamente nas katanas dentro do domínio, e apenas o Yuta pode ativar as técnicas dentro delas, embora não saiba qual técnica está em uma katana até que a pegue. E o detalhe é que após um único uso, a katana será destruída e o Yuta deverá pegar outra, mas isso não é um problema, já que existe um número ilimitado de katanas. E o interessante sobre essa expansão também está no seu nome Shingan Soai. O kanji Shin significa autenticidade, algo verdadeiro, puro, o coração de algo, e aqui representa o sentimento verdadeiro do Yuta. O kanji Gan significa imitação, algo falso, cópia, e dentro do domínio representa as técnicas copiadas. Dessa forma, o nome Shigan também pode significar verdade e falsidade lado a lado. Já o kanji So significa mútuo, recíproco, relação entre duas partes, claramente destacando a relação dele com a Rika que já se foi. E o kanji Ai significa amor, e aqui pode ser tanto o sentimento quanto a maldição, só que talvez os poderes mais insanos do Yuta não estejam em seu corpo, mas sim no corpo do Gojo, já que ele passou a ter acesso a tudo que o corpo tinha após transplantar seu cérebro, e dessa forma, seus atributos físicos ficam maiores, e embora sua energia amaldiçoada seja menor, isso é compensado pelos 6 olhos, que permite ele ter uma eficiência energética muito maior. E claro, não podemos esquecer do ilimitado, a técnica herdada do clã Gojo, que permite ao usuário trazer o conceito de infinito para a realidade e manipular o espaço. Em seu estado base, o infinito ou Mugen faz com que tudo que se aproxime do usuário converja para sempre, ficando mais lento quanto mais próximo tenta se aproximar do Yuta, até que praticamente pare. A segunda técnica de extensão que ele usou foi o Azul, onde ao amplificar o infinito com mais energia amaldiçoada, Yuta pode convergir infinitamente o espaço em um local escolhido para criar um efeito magnético que atrai um ambiente. E ele tentou usar essa técnica contra o Sukuna, mas foi interrompido quando o Rei das Maldições se aproximou dele. Yuta também usou o Vazio Roxo, uma técnica avançada que colide o lápis e a reversão do limitado, o azul e o vermelho, resultando em uma massa imaginária lançada contra o alvo para causar dano destrutivo, o que além de confirmar que ele também pode usar o vermelho com força repulsiva, também o permitiu disparar o Vazio Roxo com sucesso contra o Sukuna após o vilão ser imobilizado pela fala amaldiçoada do Inumaki, e aumentou a potência do feitiço ao entoar encantamentos que o tornaram o dano suficiente para desengajar o domínio do Sukuna. No entanto, sua inexperiência com a técnica o fez destruir a barreira do seu próprio domínio. E por falar em domínio, no corpo do Gojo ele pode usar o Vazio Limitado, ou Muryokusho, que é igualzinho ao do seu sensei. O ambiente se assemelha ao espaço sideral, com um grande buraco negro, galáxias distantes e numerosas manchas brancas, e alvos presos nesse domínio ficam paralisados à medida que informações limitadas inundam suas mentes. E enquanto expande o domínio para enfrentar o domínio do Sukuna, usando a solução do Gojo para burlar o acerto garantido da expansão sem barreira do Rei das Maldições, Yuta também expandiu seu domínio com uma barreira encolhida do tamanho de uma bola de basquete. Mas enfim, galera, esses são basicamente todos os poderes do Yutokotsu, pelo menos no mangá de Jujutsu Kaisen, sem contar Jujutsu Kaisen Zero ou Jujutsu Kaisen Mojuro. Qual a tua técnica preferida dele? Me conta aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!